Eu quero nesse momento pedir aos irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, verso de número 7. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 7. Estaremos falando sobre os crentes da igreja Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Os crentes da igreja Filadélfia. Está escrito: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor fale com a sua igreja por meio da sua palavra, que o Espírito Santo use a palavra, use a minha vida, fale à igreja, que o Espírito Santo fale à igreja e fale a todos que estiverem o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Filadélfia, a igreja de Filadélfia, ela ficava numa cidade chamada Filadélfia, na Ásia Menor, na época do apóstolo João. E o livro de Apocalipse, ele é dividido em 3 partes. As coisas que são é uma referência à palavra de Deus às 7 igrejas, que representam 7 tipos de igrejas que servem ao Senhor. As coisas que são, as coisas que não consegui memorizar não. Vamos ver, Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. O Apocalipse é dividido em 3 partes. Apocalipse 1, 19. Escreve as coisas que tens visto. Então, as coisas que tens visto é uma referência às 7 igrejas. As coisas que são está relacionado ao capítulo 4 e 5 de Apocalipse. E as que depois destas hão de acontecer, que é a partir do capítulo 6 até o final de Apocalipse. Portanto, a primeira parte do livro de Apocalipse é uma mensagem direcionada às igrejas, às comunidades que invocam o nome de Jesus, que vive o evangelho de Cristo. E nós entendemos que as 7 igrejas, elas representam 7 perfis de comunidades cristãs que servem ao Senhor, com as suas características. Mas nós entendemos também que as 7 igrejas também, elas representam 7 períodos na história da igreja. E nós estamos na última igreja. Nós estamos na igreja Laodiceia. Nós estamos no último período espiritual da igreja, que é a igreja Laodiceia, que é o período que começa de 1901 até agora. É esse período da igreja Laodiceia. Ok? A igreja Filadélfia, ela representa um período que antecede a Laodiceia. Ela é a 6ª igreja. Depois dela vem a Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela é a única das 7 igrejas, ou uma das, estou em dúvida que existe outra, mas ela não recebe nenhuma repreensão do Senhor. O Senhor não tem nada para repreender. O Senhor não tem nada contra a igreja Laodiceia, ou Filadélfia. O Senhor não tem nada contra ela. O Senhor tem contra as outras igrejas, mas contra Filadélfia, o Senhor não tem nada contra. Ok? Nós entendemos também que a igreja Filadélfia, ela representa um período histórico, espiritual da igreja.
Há alguns teólogos que afirmam que esse período histórico seria entre o ano 1700 a 1900. Então, durante um espaço de 200 anos, no espaço de 200 anos, de 1700 a 1900, houve uma atmosfera na terra de Igreja Filadélfia. E por que existem essas afirmações? Porque foi nesse período que houve os grandes avivamentos, as grandes cruzadas evangelísticas, as grandes missões evangelísticas no mundo, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Foi um período de despertar da igreja. Antes desse período, a igreja ela estava acomodada. Nos Estados Unidos mesmo, havia grupos que achavam que não precisava pregar o evangelho para outros povos. Até no meio batista mesmo, havia aqueles que achavam desnecessário enviar missionários para a América do Sul, para a África, para a Ásia. Existiam crentes batistas nos Estados Unidos que não eram favoráveis, mas era um período de Igreja Filadélfia, era um período de despertar do Espírito Santo para espalhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em toda a terra. E por isso surgiu inúmeros missionários. O primeiro missionário batista que veio ao Brasil foi em 1860. E depois ele não teve muito êxito, chegou aqui, pregou o evangelho, retornou. Aí em 1882, novamente enviados pela junta de Richmond, uma junta batista, 2 casais de missionários. William Book Baker e sua esposa, e Zacarias Taylor e a sua esposa. Isso do ponto de vista batista, mas Deus levantou outras igrejas, outras denominações. Nesse período também surgiram outras denominações. Então foi um período de grande avivamento. O que me motivou a falar sobre a igreja Filadélfia foi que no culto de quarta-feira o Espírito Santo ministrou ao meu coração uma palavra onde o Senhor tem nos visto como igreja Filadélfia. E isto é um elogio. É o elogio do Senhor para o meu ministério. E é um elogio do Senhor para a nossa igreja. A nossa igreja, as nossas congregações, aos olhos do Senhor, tem sido vista como igreja Filadélfia. E eu glorifico ao Senhor, eu agradeço a Deus por abençoar o meu ministério com esse olhar tão abençoador, tão honroso, de nos ver como igreja Filadélfia. Então, embora os crentes da igreja de Filadélfia, às quais a mensagem do Senhor foi enviada lá no passado, estejam mortos, não estão mais conosco, mas Deus tem preservado na história crentes com características de igreja Filadélfia. E é isso que nós precisamos analisar. Quais são as características de um crente de uma igreja Filadélfia? E essas características que vamos analisar à luz da palavra, deve ser um desafio para nós, para que nós sejamos uma igreja que assuma um compromisso de permitir com que o Espírito Santo encontre em nós características de fato de um crente de uma igreja Filadélfia. A palavra Filadélfia, ela significa amor entre irmãos. Fila ou filos é amor fraterno, Delfos, irmãos, amor entre irmãos. Portanto, a primeira característica da igreja Filadélfia é uma igreja amorosa. A igreja Filadélfia, ela se destaca por ser uma igreja amorosa, acolhedora. E este é o nosso grande desafio. Existem igrejas que se destacam pela fé. Tem igrejas que você diz, poxa, aquela igreja, os irmãos têm muita fé. Tem igrejas que se destacam por fenômenos sobrenaturais. Mas a igreja Filadélfia, ela se destaca por ser uma igreja amorosa. E é isso que nós nos propomos nesta igreja. Os irmãos são testemunha que a minha relação com os irmãos é uma relação afetiva, uma relação amorosa, de verdade, de sinceridade. Isto é uma marca da igreja Filadélfia.
E é isso que precisamos entender, que o Senhor nos vê, e ao nos ver, Ele nos desafia, como crente da igreja Filadélfia, nós sermos pessoas amorosas, graciosas. Igreja, irmãos, que primeiramente, que pense na restauração do caído. Nós não podemos admitir uma postura legalista, condenatória, que apedreja. Mas embora nós tratemos a queda do irmão, mas que ele se sinta de fato acolhido, que ele acredite que ele pode voltar à comunhão da igreja quando ele desejar. Então esta é a principal, a primeira característica da igreja Filadélfia. E eu peço aos irmãos que sejamos uma igreja amorosa, sincera, uma igreja misericordiosa, graciosa. Não é uma igreja conivente com o pecado. Não é uma igreja que passe a mão pela cabeça, mas é uma igreja que exerça a graça. É uma igreja que dá oportunidade. É uma igreja que não põe para fora, irmãos. Enquanto na igreja Laodiceia, o próprio Jesus estava posto para fora. O Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Jesus estava de fora da comunhão da igreja. Mas na igreja Filadélfia, é uma igreja acolhedora, uma igreja onde as pessoas sintam que há um calor humano. E eu chamo os irmãos para, contrariando até uma característica cultural. Nós moramos numa cidade linda, de um povo lindo, uma cidade bonita. Macaúbas é uma cidade tão aconchegante, mas culturalmente o macaubense ele é um pouco retraído, ele é um pouco distante, mas nós precisamos absorver a cultura do reino de Deus. A cultura que dá boas-vindas, a cultura que aperta, que chama para perto o que está chegando, irmãos. Porque isso é importante. É que olhe para o lado. A palavra respeito, o que significa a palavra respeito? Respeito é olhar para o lado. É você considerar o outro, é você ver o outro, é olhar para o lado aí onde você está sentado. É ver a pessoa, é ver que tem um visitante, é ver que ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir num ambiente de aconchego, porque todos nós procuramos um ninho, e que aqui seja o ninho do Senhor, para acolher as pessoas, em nome de Jesus. Nos propomos até trazer uma palavra. A nossa pregação não é agressiva, não humilha, não denigre, né? A nossa pregação, ela não constrange. Por quê? Porque nós temos como alma uma igreja Filadélfia. A outra característica da igreja Filadélfia é que é uma igreja que guarda a palavra. É uma igreja comprometida com a palavra. A igreja Laodiceia, a palavra Laodiceia é conhecimento do povo. Isso tem um conteúdo espiritual. Nós vivemos numa época, irmãos, onde há muita superstição no meio cristão. Há muita coisa no meio cristão que as pessoas dizem que Deus disse e Deus não diz. Há muita falta de conhecimento da palavra. Então isso mostra a atmosfera espiritual. Nós estamos num período da história da igreja onde a falta de conhecimento da palavra de Deus é uma marca. E as pessoas servem a Deus empiricamente, por um conhecimento que adquiriu, porque ouviu uma palavra, ela reproduz, ela não sabe estar em um versículo, ela não sabe recitar um versículo, ela não lê a palavra, ela não gosta da palavra. Igrejas que pregam a palavra geralmente são igrejas vazias. Igrejas que cantam a palavra nem sempre são bem vistas, porque são consideradas igrejas que não têm poder. Mas a igreja Filadélfia é uma igreja de avivamento. A igreja Filadélfia, na sua história, de 1700 a 1900, foi um momento de avivamento, de despertar, de amor pela palavra, de paixão pela obra missionária.
de compromisso com Deus, de expandir o nome de Jesus, de transformação de vida, de plantação de igreja, de adoração segundo a palavra, de cantar a palavra, de homens e mulheres que oravam, que buscavam a Deus, em espírito e em verdade. Deus respondia. Este é o avivamento que nós encontramos na igreja Filadélfia. No versículo 8 diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja Filadélfia, ela guarda a palavra. A igreja Filadélfia, ela gosta das doutrinas bíblicas. A igreja Filadélfia, ela se interessa em estudar a palavra. A igreja Filadélfia, ela gosta da escola bíblica. Ela gosta de aprender a palavra. A Bíblia diz que nós não devemos ser como meninos inconstantes, levados para todo lugar por qualquer vento de doutrina. Mas Deus constituiu na igreja pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos santos. Efésios capítulo 4. Então nós precisamos ser um povo interessado. Pastor, eu não sei ler, mas ouve. Ah, mas eu leio, não entende. Vem aqui que você vai ser ajudado a compreender a palavra. Como o eunuco etíope, ele lia a palavra e não entendia. Mas Deus mandou o evangelista e diácono Filipe orientar aquele rapaz. E Filipe perguntou para ele: entendes tu que lê? Ele disse: como eu vou entender se não há quem me explique? E começando por aquele texto, lhe esclareceu as escrituras sagradas. Então a igreja Laodiceia é uma igreja amorosa, acolhedora, uma igreja misericordiosa. E graças a Deus, ninguém pode acusar esse ministério de crueldade, de legalismo. 22 anos aqui, na graça de Deus, estendendo a mão, dando oportunidade, sendo paciente, esgotando todas as chances. Porque nós nos propomos a ser uma igreja Filadélfia. A igreja Filadélfia, ela tem compromisso com a palavra. A igreja Filadélfia, ela não nega o nome do Senhor. Hoje pela manhã nós estávamos falando sobre isso. Que o evangelho, irmãos, o verdadeiro cristão, o que eu vou falar aqui é algo difícil de muitos aceitarem. Talvez em vossos corações vocês nem aceitam o que eu vou falar, que é difícil mesmo. Mas eu vou falar algo que é o evangelho de Cristo. Lembre que, embora nós estejamos no período espiritual Laodiceia, Deus nos chama a sermos Filadélfia. E o evangelho de Cristo, irmãos, o evangelho do Senhor Jesus nos ensina que o interesse do reino, o interesse do evangelho está acima da nossa vida e dos nossos interesses. O verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo nos ensina que em primeiro lugar está o interesse de Deus. A igreja Laodiceia, ela vivia para atender em primeiro lugar o interesse do reino do Senhor, da vontade de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. E isso é uma visão apostólica, como Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Os irmãos da igreja Filadélfia precisam entender que os interesses do Senhor precisam estarem acima dos meus e dos seus interesses. Eu queria fazer um desafio aos irmãos, aqueles que desejarem, repitam comigo: eu decido por os interesses do reino acima dos meus interesses. Irmãos, este é o verdadeiro evangelho. Aquele que não negar a si mesmo,
e tomar a sua cruz não é digno de mim. Então, a igreja Filadélfia tinha essa característica. Outra característica da igreja Filadélfia era a sua pouca força. Era uma igreja frágil. Ela não tinha recursos. Ela não tinha condições financeiras. É uma igreja que faltava muita coisa. Não era uma igreja como a de Laodiceia. A de Laodiceia era uma igreja rica. Era uma igreja equipada. É uma igreja que tem tudo, a igreja de Laodiceia. Mas a igreja Filadélfia não. É uma igreja fraca. É uma igreja que falta recursos financeiros. É uma igreja que falta material humano. É uma igreja que está num ambiente social de oposição a ela. A igreja Laodiceia, no mundo espiritual, ela já tem uma certa aceitação social. Mas a igreja Filadélfia, ela está num ambiente contrário. O crente da igreja Filadélfia, é muito comum ele ser o único da sua casa a servir ao Senhor. Aqui é muito comum a gente encontrar pessoas que é o único crente da sua família. É a igreja Filadélfia. É uma igreja que tem pouca força. Tem pouca força porque ela sofre oposições. Tem pouca força porque ela não tem recursos financeiros. Talvez seja uma igreja com um número de cristãos bem baixo. Mas era uma igreja agradável a Deus. É uma igreja genuína, uma igreja pura. Uma igreja que não tinha excelentes músicos, mas que adorava a Deus em espírito e em verdade. Uma igreja que não tinha pregadores, doutores, mas tinha homens cheios do Espírito Santo. Uma igreja que não tinha gente rica, mas tinha um povo generoso. Esta é a igreja Filadélfia, tendo pouca força. É uma igreja que sente a sua fraqueza. É uma igreja que em muitos momentos busca a última força do dia para vir à casa do Senhor. É uma igreja que anda cansada, que anda fraca. É uma igreja que diz: Senhor, me fortalece, porque eu quero continuar na tua presença. É a igreja Filadélfia. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mas existe outra característica da igreja Filadélfia. É que, embora ela é uma igreja fraca, alguns podem até dizer que é a igreja que não tem poder, mas tem palavra, tem verdade, tem aconchego, tem unidade, tem firmeza no Senhor. Eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos, porque eu vejo aqui servos do Senhor, eu vejo servas do Senhor. Eu glorifico a Deus pela sua vida, porque eu sei e sinto na pele e compreendo as lutas que os irmãos enfrentam para continuar servindo ao Senhor. Persevere no Senhor. A sua fé não é vã no Senhor. Mesmo tendo pouca força, não nega o nome do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E tudo posso naquele que me fortalece. Quantas das vezes a gente se sente fraco? Você não tem ideia do peso espiritual que está aqui na frente. Você não tem ideia do peso espiritual, do desafio, do embate que nós travamos para manter o compromisso de ter uma igreja como a nossa nesta cidade, onde em batalhas espirituais, pelas madrugadas, o maligno, as potestades que atuam nesta cidade, já nos disseram: por que você está ainda aqui? Nós não queremos você aqui. Vai embora daqui.
mas nós perseveramos. Às vezes sem força, mas a força da igreja Filadélfia, ela vem do Senhor. A sua força vem do Senhor. O apóstolo Paulo diz que quando eu estiver fraco, eu estou forte, porque eu dependo de Deus. A minha força vem de um Deus que faz milagre. A igreja Filadélfia também é uma igreja que as portas estão abertas. As portas estão abertas. Versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Há uma porta aberta para você. Amém? Quando parecer que está tudo cercado, quando parecer que você está sem saída, você, a igreja Filadélfia, tem sempre uma porta aberta para você. Tem sempre uma porta aberta. Amém? Diga, tem sempre uma porta aberta da parte de Deus para a minha vida. Aleluia. Amém? Porque esta é a promessa de Deus para uma igreja Filadélfia. Deus tem uma porta aberta. E eu testemunho isso na minha vida, na minha casa. Deus supre, Deus provê, Deus renova, Deus consola, o Senhor dá direção, o Senhor dá ânimo. Se alguns que enfraquejaram, caíram, Deus manda outros. Deus nos conforta, Deus mostra que está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, Deus nos vê como igreja Filadélfia. Eu não sei se todos estão enquadrados nesse olhar do Senhor, mas o Senhor nos desafia que venhamos a transformar em realidade o que Deus visualiza de nós. Sejamos uma igreja Filadélfia. Nós temos tudo para ser uma grande igreja. Essa igreja é bênção. Na quarta-feira teve um culto maravilhoso aqui. Assista a pregação lá no YouTube. E Deus usou a nossa irmã Paula. Deixa eu te honrar. Deus escolheu ela. Interessante que eu estava me arrumando para vir para o culto. E perguntei ao Senhor, parece coisa de crente de igreja Filadélfia. Senhor, qual é a roupa que o Senhor quer que eu vá hoje? Numa época de igreja Laodiceia que as pessoas não perguntam a Deus por nada. Tomam decisões sozinhos. E depois pagam um preço e culpa a Deus. Senhor, qual é a roupa que o Senhor quer que eu vista? Eu vinha com uma roupa e depois... não. Aí vesti uma roupa... Está lá minha roupa que eu vesti. Está lá no canal. E Deus falou comigo através da irmã Paula. A esposa de Beto. Por quê? Ela disse, pastor, aquilo me tocou. Esta noite, acho que ela sonhou, não foi, Paulo? Sonhou. Eu sonhei, eu vi o Senhor com esta roupa, pregando numa igreja muito grande. Uma igreja muito grande. Irmãos, essa igreja grande, eu vejo uma grande igreja. Eu vejo a nossa igreja. Irmãos, nós temos condições de ser nós somos uma grande igreja. Nós temos condições de ser uma igreja grande na Bahia. Macaúbas é um celeiro de gente cheio de potencial. Nós temos aqui excelentes músicos. Os melhores músicos da Bahia estão aqui em Macaúbas. É um povo inteligente. Se nós orarmos, se nós cooperarmos, se os irmãos entenderem que este é um desafio nosso, Deus tem muita gente em Macaúbas.
Eu tenho um sonho daqui nós sermos uma base missionária. Eu tenho um sonho da igreja, a primeira igreja batista de Macaúbas, ser uma igreja missionária que vai plantar igrejas e mais igrejas, patrocinadas por nós. Vamos pagar a permanência do obreiro no campo. Atualmente nós temos 3 congregações, 4 aqui na nossa cidade. 4 congregações, sem recursos. Nós temos um potencial para uma igreja financeiramente ser forte. Eu chamo os irmãos a assumirem um compromisso com seu dízimo, sua oferta, irmãos. Os irmãos me conhecem, 22 anos convivendo com os irmãos. Essa igreja é séria. Então eu convido os irmãos, como Igreja Filadélfia, aceite o desafio de ser uma igreja vibrante, uma igreja que adora, uma igreja que coopera, uma igreja que se envolva, uma igreja que quer crescer. Eu chamo os irmãos em nome de Jesus. Quem sabe essa visão que a nossa irmã que ela teve de terça para quarta, não é o que Deus está propondo à igreja. Nós estamos em um excelente lugar. Aqui é uma grande obra. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que esta palavra motive os irmãos. Então nós aprendemos que os crentes da igreja Filadélfia têm algumas características que os destaca. A primeira, ele é amoroso, é uma igreja amorosa, genuína, generosa, misericordiosa, que prioriza pessoas e não coisas. A igreja Laodiceia é uma igreja que guarda a palavra. Os crentes da igreja Laodiceia é uma igreja que não nega o nome de Jesus. E os crentes da igreja Laodiceia, Deus coloca diante deles uma porta aberta. Irmãos, talvez muitos não passem por essa porta, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Há uma porta de Deus sempre aberta na minha vida, na minha família. E diga aí, há uma porta de Deus aberta na minha vida e na minha família. Porque eu sou crente Filadélfia. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. A você que nos visita, venha, abra seu coração, deseje fazer parte dessa igreja. Diga, Senhor, me ajude. Só venha aqui, irmãos, quem Deus traz. Porque é uma batalha espiritual para alguém vir aqui nessa igreja. Se você está conseguindo vir aqui, é porque Deus está trazendo você. Amém?